Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a evolução dos conteúdos e inscreva-se nesse canal. Eu publiquei um texto para fazer um resumo e uma síntese da nossa explicação que ficou muito, por assim dizer, por alto e até mesmo nossa explicação foi deturpada pelos protestantes, em particular pelo João Areópago, que foi extremamente desonesto na sua explanação. E, na verdade, a explicação do Areópago não somente demole todo o sentido de verdade do judaísmo antigo, como até mesmo do próprio cristianismo. Então, eu gostaria de ler esse texto aqui para esclarecer alguns pontos e explicar de pormenores a coisa, para vocês entenderem qual era a nossa lógica e, a partir disso, encerrar a questão. Esclarecendo sobre a asneira repetida pelo João Cagarópago a respeito do espantalho do magistério judaico, porque agora ele está falando só de magistério judaico falível, magistério judaico falível. Não sai desse samba de uma nota só e ele não entende nem o que ele está falando. Mas vamos lá. Eu falei que o judaísmo antigo não tinha um único magistério, mas vários magistérios divididos em facções com as suas respectivas tradições orais. O que é que aconteceu? Você tinha os ensinos relacionados à lei judaica, não é? E você tinha os vários entendimentos dessa lei, tá? E o mais interessante é que o judeu, quando ele praticava a sua religião, ele praticava segundo a interpretação da lei judaica, como também a interpretação conforme foi revelado pelos patriarcas e profetas. E vejam que, dentro dessas interpretações aparentemente divergentes em alguns pontos, havia pontos em comum entre eles, certos resguardos de tradições, festividades, né, certas regras de conduta, assim sucessivamente. Então, quer dizer, não era necessariamente um samba do crioulo doido, não era necessariamente uma coisa anárquica. Pelo contrário, você tinha segmentos do judaísmo que tinham variados entendimentos sobre a prática da lei, sobre a questão do sacerdócio, sobre a questão do messianismo, e assim sucessivamente. Porém, eles tinham pontos em comum que, evidentemente, coexistiam como povo, que é, no caso, o consenso sobre a prática da lei. O que mudava, basicamente, eram inúmeras interpretações sobre alguns pontos, em outros eles tinham certos consensos. Então é mais ou menos assim que tem que se entender a tradição judaica, como também entender o que nós chamamos de magistério judaico. Porque aqui, fazendo uma seguinte observação, magistério é aquele que ensina, aquele que transmite. E muito do que nós conhecemos com relação à tradição judaica, evidentemente, foi a partir do quê? A partir de quem guardou a escritura, a partir de quem guardou inúmeras tradições orais e assim sucessivamente. E a partir disso também se consolidou o próprio cristianismo, né? Vamos lá. O critério que atribuímos à infalibilidade não diz respeito a uma tradição ou autoridade específica, mas a quem seguia fielmente a cátedra de Moisés, que tem como fonte um conhecimento revelado e que precisava ser concluído em Cristo. Ou seja, os judeus guardavam os mandamentos, a Torá, a revelação verdadeira, porém incompleta, e o sacerdócio levítico, prefiguração do sacerdócio cristão, tinha elementos de veracidade quando cumpria a lei e os sacrifícios do templo. Vejam que quando os sacerdotes do templo praticavam os sacrifícios que eram a representação do culto e adoração a Deus, e portanto, inclusive, do vínculo de aliança que havia com Deus, aquilo era uma prefiguração do próprio Cristo. Por quê? Porque o cordeiro imolado, olha só que coisa interessante, o cordeiro imolado seria a prefiguração do que o próprio templo fez com o próprio Cristo. Ou seja, Cristo foi imolado pelo templo. Vejam que coisa interessante essa conexão. Não é? Evidentemente que eu não estou tirando aqui a responsabilidade do templo pelo fato de ter se reunido num julgamento injusto contra Cristo, tá? Mas tudo isso é uma prefiguração. O que é uma prefiguração? É algo que tem uma representação e que está preparando para algo que vai acontecer. Então observem que quando Deus estabelece o templo, esse templo não é algo como o Kagarópolis coloca, casuístico, não é algo casuístico. Ele tem uma representação profética, ele tem uma representação simbólica e também tem uma representação sacramental. E essa representação sacramental não pode ser, como ele coloca, de uma forma supérflua e casuística. Esse que é o grande problema. Vamos lá.
porém, não possui a completude do magistério da igreja, justamente porque não havia o sacrifício perfeito em Cristo, como também a completude da revelação em Cristo. O cagarópago ficou brincando com as palavras magistério judaico, imputando ideias ou tentando nos induzir em questões que não dissemos ou afirmamos. Na prática, na prática, porém, ao querer anular os elementos magisteriais da tradição judaica e como isso era uma prefiguração do que seria o esplendor da revelação cristã, o João Cagarópago demole completamente o sentido do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então vejam, observem, havia ensinos judaicos que eram algo que estava antecipando a vinda de Cristo. Então nós não podemos dizer que esses ensinos eram falsos. E esses ensinos, para o bem e para o mal, foram transmitidos pelos doutores da lei, pelos profetas, pelos sacerdotes do templo e assim sucessivamente. Porque nós temos que entender que o conhecimento da religião no judaísmo era algo compartilhado pela comunidade. E surgiram várias escolas, por exemplo, no caso, os fariseus. O que eram os fariseus? É um grupo religioso que se tornou estudioso da lei judaica, e uma das características deles era serem bastante sectários no que diz respeito à interpretação da lei. Eles tinham aquela obsessão do cumprimento estrito da lei. E eles criaram as sinagogas. Na verdade, a sinagoga é, de alguma forma, a introdução farisaica, pelo que me conste. Por quê? Porque era um centro de estudo e de debate sobre a lei, tá? A Torá. E não só a Torá, como também alguns outros textos sagrados, ou que eram considerados sagrados, justamente porque havia novas revelações divinas. Então, observem que quando ele fala da questão do magistério judaico, concentrando o magistério no templo, na verdade esse magistério ele era disseminado pela comunidade judaica. Ela não estava presa ao templo. Inclusive, o templo era cheio de facções que representavam várias tendências do judaísmo. Havia sacerdotes do templo fariseus, sacerdotes do templo que eram saduceus, sacerdotes do templo com vários tipos de tendências e assim sucessivamente. Então, vejam que o templo de Jerusalém não estava dissociado daquilo que era o pensamento comum ou do conjunto de debates que havia no seio da comunidade judaica naquela época. Então, observe que é diferente em algum ponto da tradição cristã, tá? Vamos lá. Ao usar o exemplo particular de Anás e Caifás contra a legitimidade do sacerdócio do templo, já que o Sinédrio condenou Nosso Senhor à morte, como argumento contra o que foi estabelecido por Deus para o sacrifício de Israel, teria o mesmo sentido de tornar banal o sacrifício instaurado por Cristo, com seu novo templo, novo sacerdócio, como também um novo sacrifício. O cordeiro sacrificado é, no Antigo Testamento, a prefiguração do Messias imolado. O bode expiatório é aquele que carrega nossas culpas e nos salva do pecado. Ou seja, o sacerdócio do templo não pode ser relativizado pela ação particular de alguns homens corruptos. Vejam que a visão do senhor Cagarópago é uma visão anárquica. É uma visão que realmente acaba criando um abismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque, querendo ou não, as figuras autoritativas que estão no Antigo Testamento, elas são representativas daquilo que será, no caso, a igreja cristã. Vejam aqui, eu vou pegar o capítulo 8 de Hebreus falando sobre isso, né? Aqui está o ponto essencial das coisas que temos dito. Nós temos um sumo sacerdote, como aquele que lhes descrevemos. Este sumo sacerdote está no céu, sentado à direita do trono de Deus. Ele faz o seu serviço no santuário. Ele serve no verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não pelos homens. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto ofertas como sacrifícios. Por isso é necessário que o nosso sumo sacerdote também tenha o que oferecer. Ora, se ele estivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote, uma vez que existem sacerdotes que oferecem os sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é somente cópia e sombra do que está no céu. Foi por isso que, quando Moisés estava para construir o tabernáculo, Deus lhe deu essas instruções. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas o serviço do qual Jesus foi encarregado é muito superior ao serviço que tinha dado aos outros sacerdotes. E o próprio Jesus também é mediador de uma aliança superior instituída com base em superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido necessidade de se buscar uma segunda aliança. E de fato, Deus viu que seu povo tinha falhado e disse por meio do profeta Jeremias: Virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta aliança não será como aquela que fiz com seus antepassados, no dia em que os levei pela mão e os tirei da terra do Egito. Como aqueles que não foram fiéis à minha aliança, eu me afastarei deles, diz o Senhor. Portanto, a aliança que estabelecerei com o povo de Israel no futuro será assim: eu porei as minhas leis nas suas mentes e também os escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém jamais terá que ensinar ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menos importante até o mais importante. E eu perdoarei as faltas que eles cometerem, e eu nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ao chamar esta aliança nova, ele tornou velha a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antigo, logo desaparecerá. Observem que Jesus Cristo também diz: Eu destruirei este templo, no caso o templo de Herodes, e eu reconstruirei em 3 dias, ou seja, no dia da sua ressurreição. E ele estabelece um novo sacerdócio, um sacerdócio mais perfeito, um sacerdócio que é orientado diretamente por ele. Então, como é que a gente pode tornar banal o antigo sacerdócio se Hebreus fala claramente que isso é apenas uma sombra daquilo que seria o novo sacerdócio, e um sacerdócio mais perfeito? Então, observem que na linha do nosso argumento era assim. Nós dizíamos: olha, o sacerdócio levítico, ele tinha uma função. Ele tinha um conjunto de verdades que eles guardavam, um conjunto de práticas que eles de fato seguiam fielmente, que era o quê? O sacrifício ensinado por Moisés. E evidentemente que eles seguiam a cátedra de Moisés em algum ponto. Mas o que nós afirmamos também é que aquilo que os judeus conheciam era imperfeito. Haveria a necessidade de se concluir. E isso foi concluído de alguma forma por Cristo, né? Vamos lá, vamos ler de novo aqui. Então eu digo aqui que o templo não pode ser relativizado por conta de sacerdotes corruptos, até porque aquele templo também tem um caráter de sagrado, né? E que é aquilo já prefigurando o próprio Cristo. Ora, se o templo fosse tão inútil como ele está falando, esse babaca aí, então por que em Hebreus se fala do templo? Por que em Hebreus se fala do fato do Cristo ser o sumo sacerdote? Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Expliquei claramente que o sacerdócio levítico, como as tradições do judaísmo, embora gozassem de algum tipo de verdade por conta da revelação dos patriarcas e profetas, porém padecia de uma incompletude, pois o judaísmo como religião estava em pleno desenvolvimento e era preciso 2 acontecimentos definitivos que encerrassem toda a trama do Antigo Testamento: a encarnação do Verbo e a destruição do segundo templo. Ou seja, o Antigo Testamento sem Cristo não se torna pleno, não se torna definitivo, não se concretiza. Por isso, eu falei no debate que o magistério dos magistérios é Cristo, que ele delimita e esclarece o que era obscuro, contraditório e vago nas esperanças messiânicas e proféticas do povo judeu. Logo, nunca se falou em magistério infalível nos moldes da igreja. Até porque a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, possui uma configuração perfeita e completa. E observe que ele começou a manipular o conceito de infalibilidade, porque a gente falava claramente que havia pontos infalíveis nos ensinos dos judeus. E deveria ter, evidentemente, porque aquilo prefigurava Cristo. Então, logo, em algum ponto, aquilo tinha pontos de verdade. Mas havia também equívocos, havia erros de entendimento. E esses erros de entendimento precisavam ser corrigidos por uma revelação definitiva. Observem que em Hebreus fala-se claramente dessa nova associação sacerdotal e dessa nova aliança, como também desse novo templo, que é a própria igreja. Então, quer dizer, o que o senhor Cagarópago está fazendo é demolindo o cristianismo, tentando
bater nesse espantalho que ele inventou do chamado magistério judaico. E ele dizendo o seguinte: olha só a maluquice do cara. Ele faz um paralelismo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falando da questão sacerdotal, dizendo o seguinte: olha, se o sacerdócio levítico pode falhar e era imperfeito, então o sacerdócio cristão é imperfeito também. Essa é a lógica dele. Mas não é que Hebreus diz, é justamente o contrário. Hebreus diz que o sacerdócio de Cristo, como também o sacerdócio da igreja, é perfeito. Ou superior ao sacerdócio judaico. Quer dizer, o cara tá falando algo que não tem base na Bíblia. E depois o cara vem dizer que eu não sei nada de Bíblia. Olha, sinceramente, tem que mandar um cara desse tomar no olho do etc, sabe? Porque isso não é sério. Isso é um palhaço, entendeu? Vamos lá. Foi a partir dessa fase de encerramento da revelação que evidenciamos a necessidade de definir o cano bíblico, como também os fundamentos doutrinários da fé moral que separam o cristianismo do farisaísmo, não necessariamente do judaísmo, pois a fé cristã é judia na origem. Vejam aqui que eu coloquei duas questões que encerram a trajetória do judaísmo. Primeiro, o surgimento do Messias, que estabelece novos paradigmas dessa religião. Ou seja, que a religião judaica não será mais uma religião só de judeus, vai ser uma religião universal e que essa fé será espalhada por todas as nações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a destruição do segundo templo. A destruição do segundo templo praticamente desampara o povo judeu. Por quê? Porque é a partir do templo que você tem o culto sacrificial. E a partir desse culto sacrificial, você também tem o liame. O liame entre Deus e o povo judeu, através da velha aliança. Então, aqueles sacrifícios que eram dados a Deus eram no sentido da velha aliança. Então, esse templo sumiu. E o judaísmo que nós temos hoje, e o judaísmo que se configura como hoje, é também uma sombra. Por quê? Porque já não é mais o judaísmo antigo. Muitas das prescrições judaicas que existem na Torá hoje, elas são impossíveis de serem feitas porque já não existe mais o templo. É por isso que muitos judeus da atualidade têm essa ideia da restauração do terceiro templo. Justamente para o quê? Para restaurar a velha aliança e restaurar a Torá. Na sua plenitude, ou seja, cumprindo aquelas leis que estão na Torá. Só que existe um problema. Criar o terceiro templo é praticamente impossível. E olha que é interessante que essa profetização do terceiro templo é posterior a Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo já tinha profetizado a queda desse templo. Que os judeus querem ressuscitar, que os judeus querem restaurar. Tá? Então vejam que na época de Jesus Cristo não havia a expectativa do terceiro templo. Até porque o segundo templo ainda existia. Então, em muitos aspectos, aquilo que era prometido no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. E se encerra a revelação, pelo menos podemos dizer entre os judeus, ó, se encerra justamente com a queda do templo e com o fato de que existem as boas novas dos evangelhos. Ou seja, quer dizer, o Novo Testamento dá uma nova dimensão àquilo que era de fato revelado. Então pronto, quer dizer, o que esse cara está falando é uma insanidade completa. Porque na prática, ao querer negar a perfeição da igreja, e inclusive fazendo um paralelo entre o antigo sacerdócio e o novo sacerdócio, dizendo que o novo sacerdócio é tão perfeito quanto o antigo, então não houve uma evolução para Cristo. Pelo contrário, houve uma regressão. Porque na prática, se havia a promessa de um magistério perfeito, porque se havia a promessa de uma revelação plena, completa, e a partir dessa revelação completa, a preservação dessa revelação, como também a preservação da nova aliança, que está atrelada também ao sacrifício. Porque observem, vocês protestantes que não sabem disso, quando nós vamos à Santa Missa, nós estamos sacrificando Jesus Cristo. Jesus Cristo, no pão e no vinho, se oferece em sacrifício, presente, por nós. Então ali nós estamos renovando a aliança, tal como havia no judaísmo antigo.
Então nós temos a presença real do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Cordeiro imolado, que se oferece em sacrifício, e nós estamos lá renovando a nossa aliança com esse novo sacrifício. E aí esse jumento do cagarópago dizendo que na verdade estamos retrocedendo. É literalmente isso. Vamos lá. E eu falei aqui a questão do cano bíblico, por quê? Porque como você tem um evento que não somente encerra o antigo templo e encerra a antiga aliança, então quer dizer, aqui também se fecha basicamente aquilo que depois chamamos de Antigo Testamento. E como há a destruição da comunidade judaica no ano 70, né, no caso da Guerra dos Judeus, os judeus tiveram que também se renovar. E baseado nisso, eles também estabeleceram o cano bíblico, estabeleceram várias coisas, como também nós estabelecemos, já que a nossa revelação é definitiva. É interessante essa questão. Os judeus tiveram que estabelecer novas bases para a sua religião, porque eles tiveram não somente o templo destruído, como também aqueles elementos sacrificiais que de fato eles praticavam deixaram de existir. Nós já é o contrário. Nós estabelecemos definitivamente o Antigo Testamento a partir de uma revelação messiânica. Uma revelação messiânica que tudo se completa nos evangelhos. Tudo se completa na igreja. Percebe a diferença? E aqui nós temos a questão do cano bíblico, nós temos a questão mesmo das definições doutrinárias de fé e moral, porque no caso, como o cristianismo persevera no sentido de uma verdade revelada, e de uma verdade revelada de forma definitiva, em que Cristo estabelece todos os parâmetros e dá inclusive à igreja a autoridade para isso, então nós não vivemos aquela complexidade, aquela confusão de inúmeros ensinos da tradição judaica que estavam para serem realizados. Pelo contrário, a conclusão de Cristo é uma conclusão definitiva. É uma conclusão de verdade e de fé. E tem um outro aspecto. Muito do que nós chamamos de tradição judaica antiga era baseado na, quê? Na interpretação da lei. Então, quanto melhor o cumprimento da lei, né, baseado nisso, você poderia buscar uma melhor aproximação com Deus. Só que o conceito de lei no cristianismo é diferente. Não é mais um conceito externo. Não é uma prescrição externa, é um conceito internalizado de fé. É por isso que a fé católica tem uma preocupação não somente com a prática, mas quando essa prática também é internalizada no sentido da sua consciência e do seu coração. Então isso realmente necessita de pontos de verdade muito mais objetivos do que propriamente o judaísmo antigo. Porque o judaísmo antigo era uma religião de prescrições. E essa religião de prescrições acaba se tornando uma religião interiorizada em que é necessário uma verdade objetiva. Não estou dizendo que não havia verdade objetiva no judaísmo antigo. Muito pelo contrário, havia. Havia certos pontos que para os judeus eram irrenunciáveis, mas havia outros pontos que estavam em aberto. E o judeu até hoje é um povo que se preocupa muito com a praxis, com a prática da religião. Até mesmo mais do que os conteúdos, e até hoje eles também têm várias ramificações de interpretação da lei, várias ramificações de interpretação disso, daquilo, assado, cozido e tudo mais. Tem até sinagogas que dizem que um judeu que pratica a religião judaica, mas não acredita em Deus, mas ele é judeu. Esses maluquices aí, né? Vamos lá. Aí aqui, os judeus que recusam a messianidade de Cristo aderem a um tipo religioso doutoral típico dos fariseus, sem o templo, sem os elementos de sacrifício e das castas sacerdotais. Ser judeu é o cumprimento estrito de uma praxis legal religiosa, preso à antiga lei e uma perspectiva de aliança que se torna obsoleta. Já o cristianismo e a igreja buscam um encerramento de verdades reveladas infalíveis que remodelam o nosso entendimento de fé, dos sacramentos, do novo povo de Deus e do sacrifício dado a Deus dentro da nova aliança com o sangue de Cristo. E Cristo nos deixa a igreja para o fim de guiar os fiéis. Né? Ou seja, quer dizer, a comunidade espiritual não se restringe mais aos judeus como oráculos, como já dizia Paulo. Esse oráculo se expande para vários povos e nações.
Mas é claro que esse oráculo também tem uma chefia, tem uma orientação. Tá? Vamos lá. É pitoresco que a tentativa de negar qualquer fonte magisterial, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não referenda a sola Escritura. Vejam que a temática desse sujeito aí, protestante aí, era querer afirmar a sola Escritura não a partir do fato de que talvez, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, alguém ensinasse a sola Escritura. Até porque seria uma impossibilidade material isso. Primeiro porque o judaísmo antigo era uma religião em que os ensinos da lei não estavam presos a um texto. Na verdade, o ensino da lei judaica era uma prática de costumes que estavam entrelaçados numa cultura. Era um conceito mais abrangente. Ainda que você tivesse a Torá escrita, você tinha também a Torá oral, você tinha várias práticas da Torá e assim sucessivamente. Então você vê vários entendimentos de como a lei tinha que ser cumprida, e aí havia intensos debates sobre isso. Ou então, por exemplo, inúmeras outras práticas, inúmeras crenças e práticas da comunidade judaica que eram compartilhadas entre os judeus e que não eram necessariamente explícitas na escritura. E boa parte da escritura que nós conhecemos é produto da tradição oral judaica como cristã. E que, claro, essas tradições acabam se definindo, por assim dizer, muito posteriormente, quando há esses dois aspectos que eu coloquei para vocês. Ou seja, o surgimento da messianidade cristã e a destruição do templo. Esses são os elementos assim definitivos dessa fase que nós podemos dizer o judaísmo antigo ou então o Antigo Testamento. E que realmente dão uma nova configuração àquilo que nós chamamos de judaísmo. Seja do lado cristão, porque a nossa religião também provém do judaísmo, a nossa religião tem origem judaica. Aliás, não somente origens judaicas, nós temos inclusive tradições cristãs que são muito próximas do judaísmo, até mesmo do judaísmo moderno. Eu estava vendo agora esses idiotas atacando a oração aos mortos. A oração para purificar a alma dos mortos. Protestante falando merda. E no entanto, os judeus têm essas práticas. Até hoje. Orar pelos mortos, pedir a intercessão dos mortos. Existe isso no judaísmo moderno. Aí você entra numa loja evangélica cheia de símbolos judaicos. É interessante. Para falar mal de católicos, dizendo que nós somos necromantes, que nós somos isso e aquilo, vale. Agora, judeu não vale. Eles não conhecem nem mesmo o que é o judaísmo moderno. Mas que dirá o antigo, né? Que dirá o antigo. Quer dizer, a perspectiva protestante é uma coisa completamente casuística, absurda, bizarra, né? Vamos lá. Aí eu reitero porque a sola Escritura não haveria possibilidade material tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Vamos lá. Pois foi uma autoridade que define o que é Escritura. Ou seja, quer dizer, eu fiz uma pergunta para o João Cagarópago, como podemos corrigir o magistério se o magistério errou na Escritura? Aí ele falou, é a própria Escritura que tem os livros. Mas espera lá, mas se a Escritura é produto do magistério que está errado, então como é que nós podemos afirmar que a própria Escritura esteja certa, né? Mas seja o que for, é interessante que esse mesmo pessoal que fica falando de magistério judaico falível, como ele está falando, resta vocês protestantes me responderem uma coisa. Já que vocês estão agora se enveredando por esse caminho tortuoso e falando um montante de merda. O cânon que vocês aceitam, em que vocês retiraram 7 livros da Bíblia, destoa daquilo que a igreja cristã sempre ensinou. Pelo menos eu posso falar do catolicismo. Mas é interessante. Para fazer um paralelismo do sacerdócio judaico como sombra do sacerdócio cristão, dizendo inclusive que o sacerdócio cristão é tão perfeito quanto o sacerdócio judaico, aí vale. Aí vale dizer que o magistério judaico, se é que podemos entender assim, dessa maneira como ele repetiu, o tal do cagarópago, é falível, né? Tudo é falível. E, no entanto, vocês aceitam um cânon de um magistério literalmente judaico que veio da queda do templo. Que, no caso, veio de judeus que guardam o Talmud, a Mishnah e muitos outros elementos da tradição oral dos fariseus. Então eu pergunto para vocês uma coisa. Já que vocês escolheram um cânon judaico do Antigo Testamento que nega 7 livros da Bíblia, e que vocês afirmam, usando indevidamente Paulo, que esse pessoal é autorizado porque são oráculos, aí eu pergunto, quer dizer então que a tradição judaica pós-queda do templo é infalível para vocês também?
Vejam a desonestidade intelectual desse povo. Quer dizer, para querer atacar o magistério cristão, eles precisam atacar, evidentemente, o sacerdócio cristão, afirmando que eles são apenas a continuação dos erros do sacerdócio judaico. Olha só que coisa interessante. Quando, na verdade, Hebreus fala justamente o contrário, que o sacerdócio judaico é sombra do sacerdócio cristão, ou do sacerdote Cristo. Mas, para afirmar contra o magistério da igreja no que diz respeito ao Antigo Testamento, eles aceitam infalivelmente o magistério do judaísmo pós-templo, do judaísmo que rejeitou Nosso Senhor e vindo da tradição talmúdica. Então vocês vão ter que afirmar que a tradição talmúdica, em algum ponto, é infalível. Que vergonha para vocês, hein? Que vergonha. Vamos lá. Na época de Cristo, onde os elementos da fé judaica estavam em aberto, nem mesmo cano estrito havia entre os judeus. Relativizar a autoridade dos judeus antes e durante a época de Cristo para afirmar sua escritura é um tiro no pé, pois o entendimento judaico sobre a religião não se reduzia a um livro, mas era um conceito mais abrangente, pois revelação abrangia também práticas, vivências, costumes, hábitos, etc. João Cagarópago, além de demolir toda a referência histórica sobre a escritura, por isso mesmo não consegue provar a sola escritura. Observe que o raciocínio desse cara é tão maluco que, ao demolir todos os elementos que servem de fonte para a escritura, ou seja, os antigos judeus, como também a nova igreja, na prática ele coloca em dúvida a credibilidade da própria escritura. Só sabemos a escritura por causa dessas fontes. Não sabemos de outra maneira. Nós não vamos brincar de arqueólogo e achar que a arqueologia vai formar questões de fé moral. Ah, não, eu encontrei um texto aí que estava, sei lá, desconhecido e que nega tudo o que foi ensinado sobre os judeus e cristãos. É isso que vai chegar a esse ponto. Mas é esse o problema. Esse é o problema. Vamos lá. Observe que a retórica do João destrói qualquer vínculo simbólico real entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Ora, se ele está dizendo que o sacerdócio cristão é falho, e ele está falando assim de uma forma absoluta, tá? Ele não está falando relativamente falho. Não, ele está falando que é absolutamente falho. Não existe orientação espiritual dentro desse sacerdócio. Simplesmente é um sacerdócio puramente naturalístico que apenas foi uma testemunha de um texto, também de uma forma puramente natural, né? Puramente natural, e que, na verdade, é a continuação dos erros do antigo sacerdócio judaico. Olha só que nível de loucura. Já que ele não reconhece nenhuma autoridade, nenhum fundamento, nenhuma referência, a não ser ele próprio sozinho como um pseudo-exegeta das escrituras, como se ele fosse a própria autoridade infalível per se. Ou seja, estamos lidando com uma criancinha birrenta e narcisista. Cara, eu comecei a perceber esse tipo de deficiência mental quando ele chegou a cogitar a ideia de que os dogmas de fé estabelecidos em concílios ecumênicos são falíveis. Então eu coloquei a seguinte proposição: dogmas caros aos cristãos, como Trindade, como divindade de Cristo, essencialmente, seriam jogados na lata do lixo, porque eles são passíveis de questionamento e passíveis de falibilidade. Aí esse idiota começou a pegar assim: você quer que eu prove na Bíblia minha exegese provando a Trindade? Disse, meu filho, dogma de fé não se prova assim. Você é tão leviano, tão moleque, que você afirma que a sua exegesinha tirada da sua bunda tem caráter infalível para afirmar isso. Então eu pergunto, a exegese tirada da bunda do João Cagarópago, ele cagou assim uma exegese lá, tá? Dizendo que a Trindade está na Bíblia. Ele prova a Trindade. Essa exegese que você está considerando tem valor definitivo em matéria de fé e moral? Se você afirmar que sim, então pronto, você é infalível, cara. Você foi orientado pelo Espírito Santo para você encerrar qualquer tipo de debate. Mas se você afirmar isso claramente, dizendo que você está acima de Nicéia, acima de qualquer debate sobre a Trindade que foi desenvolvido pela patrística, então eu posso dizer que você é um completo retardado mental. Porque só sabemos da Trindade, só temos o conceito da Trindade e só temos os argumentos teológicos da Trindade por causa da igreja que você diz que é falível, como também do Concílio de Nicéia e Constantinopla.
A não ser que você se coloque acima de Nicéia, acima de Constantinopla, acima dos teóricos da Trindade, ou daqueles teólogos que desenvolveram esse conceito. Mas para você se colocar nesse ponto, achar que a sua exegese merda, tão inspirada e tão definitiva a ponto de ser tão autoevidente para você, sem os instrumentos que a igreja deu, eu digo, senhor João Cagaropa, você é um cara fodão, cara. Eu nunca vi o teólogo mais gostoso na minha vida, cara. Quem é Nicéia e Constantinopla perto desse gostosão aí da internet? Puta que pariu. As mulheres vão pirar, cara. Assim, nossa, que cara gostoso. Ele tem o Espírito Santo dele, assim, pleno, não é? A revelação cristã não se completou em Cristo e na igreja, não. Se completou no João Cagarópago. Fodástico. Só que não. Você não é tão foda assim, não. Você é um baita de um babaca, meu amigo. Você é muito boboca, meu. Boboca mesmo. Então, meus amigos, eu encerro por aqui. Espero não comentar mais sobre esse sujeito, mas infelizmente eu acho que talvez eu tenha que comentar algumas coisas. Porém, eu encerro essa questão do magistério judaico que já está enchendo a porra do saco. Então, um grande abraço.